Paz seja contigo. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, se você estiver ao alcance de uma agora, se não, você possa conferir depois, ou mesmo dar um pause nesse áudio para que você possa acompanhar. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 19 diz assim: Saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Esta é a palavra que eu quero compartilhar contigo. Vou ler mais uma vez. Saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Gostaria que você nesse momento focasse seus pensamentos agora em Deus e vamos orar juntos para que o Espírito Santo me inspire e também te inspire no poder da palavra, o poder do amor que procede da palavra escrita. Amém? Feche os olhos e agora comigo. Pai, eu me consagro agora diante de Ti. Eu quero, Pai, nesse momento ser um porta-voz do Teu amor, um porta-voz, Pai, da Tua graça. Eu quero ser um instrumento do Teu poder em favor desta alma, Pai, que está me ouvindo aqui agora. Eu não sei em que tempo ou em que circunstâncias, Senhor, a minha voz está a alcançar agora esse coração, Pai. Mas eu sei, Pai, que Tu és o Deus eterno, um Deus que para Ti, Pai, não há tempo, não há lugar, Pai, não há circunstância em que o Senhor não possa operar. E eu consagro a Ti esse coração, eu consagro a Ti a história dele ou dela, Pai, nesta hora, Pai. E que o Teu poder, Pai, venha ter liberdade, que o Teu poder venha penetrar, Pai, como espada de dois gumes, Pai. Ó Deus, avivando, Senhor, trazendo edificação, Pai, trazendo revelação, Pai, daquilo que é da Tua vontade, daquilo que não é, Pai, eu te peço. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, que assim seja, para a Tua glória, Pai, que seja o Teu fluir agora, Pai, na minha mente e nos meus lábios, Pai, e que da minha boca venha fluir, Pai, palavras, ó Deus, de avivamento aqui, em favor, ó Senhor, de todos que estão me ouvindo agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Versículo 19, quando nos fala aqui ele fala que saúda Priscila e Áquila, e ele fala assim, ó, e a casa de Onesíforo. Essa expressão aponta que na casa de Onesíforo havia reuniões de adoração, reuniões onde se era ministrado o amor de Cristo Jesus, a palavra de Deus através do Filho Jesus Cristo. E na verdade, quando lemos de uma forma geral a palavra de Deus, nós vemos que a base da igreja primitiva, a igreja que se iniciou logo após a ressurreição de Jesus, era a reunião nos lares. Apesar que tinham-se também reuniões públicas, sinagogas, mas chegou-se um momento de perseguição em que o alicerce da igreja era a reunião nos lares. Então nós vemos no final das epístolas, se você for ler com cuidado, você vai perceber constantemente o homem de Deus saudando pessoas e igrejas que estavam reunidas na casa dessas pessoas que ele estava saudando, finalizando ali a carta que foi eternizada e se tornou parte das Sagradas Escrituras. E eu quero dizer para você que me ouve agora que essas reuniões nos lares, elas foram os responsáveis, o projeto, a estratégia responsável pela igreja ter sobrevivido naquela época a grandes e terríveis perseguições até então. E para você ter uma noção, chegou-se um momento em que pessoas eram condenadas à fogueira, eram condenadas a ser queimadas, outros eram condenados a serem jogados para ser comida de leões nos estádios da época. Eu não vou citar aqui todos os detalhes, mas era uma perseguição muito intensa à igreja de Deus. E por mais que nós vimos perseguições, algumas perseguições nos dias atuais, mas a perseguição que ocorreu naquela época foi uma perseguição tão intensa que as perseguições atuais parecem até mesmo brincadeira de criança comparada àquelas perseguições daquela época. E olhar para essa situação, nós vemos muitas vezes, não sei se você já ouviu falar, de pessoas que até se escandalizam diante das perseguições atuais.
Enquanto naquela época aquela igreja estava sofrendo uma perseguição muito mais intensa e eles não se escandalizaram, eles encararam até mesmo a morte, mas não desistiram da sua fé, não desistiram da sua confissão. E a pergunta que eu quero responder para você aqui nesse momento, é por que essa igreja era tão forte e a igreja atual não expressa essa força toda? E a razão está exatamente nessas reuniões nos lares. A reunião nos lares era passado informações, estudos de forma pessoal, de forma íntima. Então ali havia perguntas e respostas, e ali cada pessoa era tratada de forma individual, porque eram reuniões com um pequeno grupo de pessoas ali, então havia oportunidade de fazer perguntas. Então havia um esclarecimento bem maior da palavra de Deus do que se fossem reuniões assim, com um pregando, a grande multidão ouvindo. Não estou aqui dizendo que pregar para multidões sejam erradas. Jesus pregou constantemente nesse sentido, ele nos deu exemplo. Mas a base da igreja, ao alicerce, o que gera cristãos maduros, cristãos plenos em Cristo Jesus, são reuniões pessoais, pequenas reuniões dos lares, o que Jesus chamou de discipulado. E por causa desse ensino intenso, esse ensino profundo, é que a igreja conseguiu suportar perseguições ferrenhas naquela época, não só naquela época, mas ao longo da história. Nós vemos a igreja sobrevivendo a todo e qualquer tipo de perseguição por causa dessas reuniões pessoais. Mas ao falar tudo isso, ao expressar a razão para você aqui, talvez alguém ou algumas pessoas poderiam fazer a seguinte afirmação: mas naquela época haviam líderes que tinham tido contato direto com Jesus, ou líderes que haviam tido contato com pessoas que tiveram contato com Jesus. Ali, principalmente no início da igreja ali, por exemplo, o apóstolo Paulo ele teve experiências com pessoas que conheceram pessoalmente Jesus Cristo. Então, pessoas poderiam fazer a seguinte afirmação, mas é claro que sobreviveram, porque a coisa era muito mais intensa, porque eram pessoas bem próximas ao Senhor Jesus, que estavam ensinando, então eles ensinavam com mais propriedade, e hoje nós não temos isso. Mas eu quero dizer para você que me ouve aqui agora, que nós temos hoje um grande diferencial que vem a suprir o fato de não vermos Jesus fisicamente, não termos uma experiência do Jesus físico. Quero dizer para você que nós temos hoje a palavra escrita de Deus. A palavra escrita de Deus, quando ela é ministrada de forma pessoal, então acontece o mesmo tipo de edificação que ocorria como se um líder daquela época estivesse ensinando. A palavra de Deus, ela é acompanhada pelo Espírito Santo de Deus. Ela sendo ministrada de forma pessoal, então ela é revertida pelo poder de Deus. Quero ler contigo aqui nesse momento um versículo que está aqui em livro de João. Deixa eu abrir contigo aqui. Livro de João, capítulo 10. Deixa eu abrir contigo aqui. Livro de João, capítulo 10. Deixa eu conferir aqui. João. Eu quero ler contigo uma passagem. Uma passagem muito relevante com relação à palavra de Deus. E diz aqui, ó. João capítulo 10 e o versículo. Eu vou ler o versículo 24 e 25, onde diz assim, ó. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar,
Vou ler mais uma vez o versículo 25. Se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Eu gostaria que chamasse a atenção, meu foco aqui ao ler contigo esse versículo, é que você preste atenção nessa expressão de Jesus. Ele fala assim, e a Escritura não pode falhar. Isso aqui é algo muito poderoso. É o próprio Jesus Cristo que está fazendo essa afirmação aqui. Ele está dizendo que se nós vivermos segundo os critérios, segundo os princípios da palavra de Deus, é impossível a qualquer um falhar, a qualquer um não ser vitorioso, não ter paz, não ter alegria e não derrotar todo e qualquer problema que se levante contra essas pessoas. E é exatamente por causa dessa verdade gloriosa é que o Espírito Santo acompanha a palavra de Deus quando ela é ministrada. Eu estou dizendo aqui de forma pessoal, mas é claro que isso acontece também de forma quando você está se pregando para grandes multidões. Mas eu quero focar contigo aqui agora o crescimento que conduz à maturidade, o crescimento que conduz à perfeição em Cristo Jesus. Então, quando é ministrada dessa maneira, essa palavra não falha, porque ela é acompanhada pelo poder de Deus. Se a Escritura falhar, então Deus é desonrado. Mas Deus nunca falha. Lá em Isaías, eu não me lembro que a referência, se eu não me engano, é que é Isaías 55. Não vou dizer aqui o versículo, mas você pode conferir lá depois. Lá Deus diz, olha, assim como a chuva cai na terra e faz a terra brotar, para que ela dê ervas e frutos, Deus diz, assim também a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Ou seja, quando essa palavra encontra um coração obediente, um coração humilde, um coração sedento por entender e compreender a palavra de Deus, então é inevitável essa palavra produzir frutos, produzir vitória, produzir alegria e paz no coração de quem recebe essa palavra. Que é exatamente uma confirmação disso que Jesus acabou de dizer. Isto é algo glorioso. A palavra de Deus escrita, física, ela representa, em certo sentido, a presença física de Jesus que nós não temos. Mas nós temos a palavra escrita. E nós temos também a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus na pessoa do Espírito Santo, confirmando esta palavra. Isto é algo que gera crescimento em cada um. Então, que você que me ouve agora, que você possa dedicar tempo à palavra, mas que você possa também buscar alguém da sua confiança que conhece a palavra, para que você possa ouvir essa pessoa e testemunhar dessa palavra a qual você vai estar recebendo. Você tem que acompanhar essa palavra. Amém? Eu quero ver contigo que se eu encontro aqui uma outra referência muito forte nesse sentido. Aqui em Atos, capítulo 17. Atos capítulo 17 e o versículo 11. Versículo 11 fala assim, ó: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Temos aqui a experiência do apóstolo Paulo que pregou em Tessalônica, e lá em Tessalônica aquele povo foi precipitado, e quando eles ouviram sobre a doutrina de Jesus, de forma precipitada eles expulsaram o homem de Deus de sua região, e o apóstolo Paulo foi para uma outra região chamada Bereia, como diz aqui o versículo. Ora, este de Bereia, naquela região chamada Bereia, aquele povo que está dizendo que eles eram nobres. Por que Deus está chamando aquele povo de nobre? O versículo diz que eles
ao receber a palavra, ao receber a doutrina, o ensino de Jesus Cristo, eles tiveram paciência e humildade para confirmar nas Escrituras se as coisas eram de fato como os apóstolos estavam pregando. Porque a doutrina de Jesus, ela é totalmente diferente da lei de Moisés. A doutrina de Jesus, ela nos leva a uma renúncia dos nossos próprios instintos físicos, a uma renúncia, a uma consagração ao nosso próprio coração. E isto é algo muito radical. Então, é necessário que cada pessoa que realmente queira uma aliança com Jesus Cristo, que realmente queira nascer de novo, segundo, vivendo os resultados que o próprio Jesus falou que iria viver aqueles que obedecem a sua palavra. Então, é necessário que cada pessoa venha a examinar com paciência, com dedicação as Escrituras para ver se realmente é como Jesus Cristo falou, ou como se está sendo ensinado. Você que está me ouvindo agora, se você estiver sendo ensinado nessa doutrina, então você tem que, assim como esse pessoal aqui da região de Bereia, você precisa ter paciência. Você precisa examinar com calma as Escrituras. Você precisa chegar nessa pessoa que está te ensinando e perguntar: mas como que é? Me mostra os versículos, me mostra o contexto, me mostra a concordância bíblica. Porque se realmente é assim que está escrito, se realmente é isso mesmo, então eu quero viver esta palavra, eu quero ser obediente e eu quero viver as promessas de Deus para a minha vida através do Filho Jesus Cristo, através da palavra do Filho. Isto é algo glorioso. Quando qualquer pessoa assume essa postura, como aconteceu aqui com esse pessoal aqui, que eu li o versículo contigo, então é inevitável a bênção chegar. Como disse Jesus, eu vou lembrar você mais uma vez. Jesus disse: as Escrituras não podem falhar. Então é necessário esta humildade, é necessário esta fome por compreender a palavra de Deus. Hoje nós não vemos cristãos que fazem as obras dos cristãos primitivos, justamente por causa dessa falha, essa grandiosa falha que acontece nos dias atuais. E eu quero dizer mais uma vez, finalizando aqui, já partindo para finalizar essa ministração: o Espírito Santo irá confirmar no teu coração a palavra, quando assim você procede. Eu creio que um dos grandes erros que acontece na atualidade é que a maioria dos cristãos, eles permitem que outras pessoas venham a pensar por eles. Então, os líderes com boas intenções entregam ideias já formadas para as demais pessoas, e essas pessoas que recebem essas ideias formadas não seguem o exemplo aqui que está escrito aqui no versículo 11 do capítulo 17 de Atos. Aqui diz claramente que eles examinaram com cuidado as Escrituras para ver se realmente era assim. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, na carta aos Efésios, lá Deus elogia a igreja de Éfeso porque a igreja examinou os líderes para ver se realmente eles estavam ensinando conforme as Escrituras, se realmente eles estavam coerentes com a palavra de Deus. E Deus elogia aquela igreja e fala: olha, você puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. E hoje isso em si mesmo é bom. Claro que eu não estou aqui dizendo que devemos ser de forma maldosa, querer contradizer as pessoas, porque nós não estamos aqui para medir forças uns com os outros, mas nós estamos aqui para nos concordarmos com a palavra de Deus, para nos igualarmos à palavra de Deus. E essa palavra, ela corresponde ao Jesus, quero dizer mais uma vez, corresponde ao Jesus físico em nosso meio, porque é a palavra e o Espírito e a palavra. Que você possa aprender essa grande lição. E se você aprender essa lição, você irá chegar à plenitude do Espírito, à plenitude de Cristo Jesus. O Espírito Santo irá levar você à plenitude, e você será alguém, um homem ou uma mulher, que irá fazer as obras que os apóstolos fizeram no início da igreja.
E que em casos, infelizmente, em poucos casos na atualidade, existem homens e mulheres que estão fazendo essas obras. Mas o propósito de Deus é que cada discípulo, cada cristão, não importa se tem cargo, se não tem cargo, se tem título, se não tem título, cada cristão deveria estar fazendo as obras que João fez, Mateus, Paulo e tantos outros grandes homens do passado e também do presente. O propósito de Deus é que todos fizessem essas obras. Por que não estão fazendo? Porque não estão assumindo essa postura de examinar as Escrituras, de ver se realmente é da forma que eles foram ensinados. Você deve ter essa postura. Busque por você mesmo, clame a Deus e Deus irá te fortalecer, Ele irá te dar sabedoria para você entender as Escrituras, para você crescer na revelação. Eu vou repetir de novo, eu não estou aqui condenando aqui a pregação pública, ela faz parte, ela é importante, mas eu estou dizendo aqui que as Sagradas Escrituras, Deus nos ensina através das Sagradas Escrituras, que a base da igreja é o ensino pessoal, é o ensino nas casas. Essa é a base. Esse é o alicerce primordial. Foi essa dinâmica que levou a igreja a ser inabalável, levou a igreja a vencer o Império Romano, que era um dos impérios mais malignos que surgiu na história da raça humana, foi o Império Romano, e foi esse império que perseguiu ferrenhamente os cristãos na antiguidade, e eles prevaleceram por causa dessa busca pessoal diante da palavra de Deus, e o Espírito Santo fortaleceu cada pessoa, fortaleceu cada cristão que assim procedeu. Então hoje nós podemos escrever a mesma história que os cristãos primitivos escreveram. Você pode escrever. Eu quero deixar aqui essa palavra que é o teu coração, e nesse momento aqui, finalizando aqui esse compartilhamento da palavra contigo, eu gostaria de orar contigo. Se você puder, feche os olhos, medite nas minhas palavras agora, a qual eu vou elevar a Deus em seu favor. Você que ouviu essa palavra, você que quer viver o melhor de Deus, você que quer ser um homem de poder, uma mulher de poder para glorificar a Deus aqui na terra. Lá no livro de Atos, no primeiro capítulo, lá Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece para os discípulos e ele fala uma palavra. Ele fala assim, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade. E aí Jesus fala assim no finalzinho do versículo, ele fala assim, mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Deus quer que você receba poder. Ser testemunha de Deus é ser um homem ou mulher de poder. Poder para ministrar a palavra, poder para realizar milagres, poder para fazer as obras que Jesus Cristo fez e nos deixou exemplo, nós seguimos os passos dele. Então, se você é alguém que tem esse desejo, você é alguém que quer sair do comodismo, você é alguém que quer ir para voar alto como águia, você é alguém que quer chegar à plena estatura de Cristo Jesus, então recebe essa oração agora, a qual eu vou fazer contigo agora. Fecha os olhos em nome de Jesus. Pai, finalizando aqui essa ministração, Pai, eu coloco essa pessoa que ouviu essa palavra diante do teu trono, Pai. Ó Senhor, não importa os defeitos, ó Pai, que essa pessoa tenha, Pai. Não importa, Pai, os tropeços que ela já passou, Pai, até hoje na sua história, Pai. Não importa, Pai, talvez quantas incoerências, Pai, doutrinárias essa pessoa já ouviu, Pai. Não importa, Pai, quantos anos, Pai, essa pessoa já viveu na mesmice, acomodando a um padrão pequeno, medíocre, Senhor, que está longe do padrão que o Senhor tem para ela, Pai, que é o padrão, a altura, segundo Jesus Cristo, teu Filho, ó Pai. Ó Deus poderoso, eu te peço, ó Pai, fortalece agora essa pessoa que me ouve agora, Pai, para que ela venha, Senhor, a se levantar, ó Senhor, e a examinar a tua palavra, Senhor, ó Senhor, e receber, ó Pai, entendimento, ó Pai, o entendimento que traz crescimento, maturidade, o crescimento que faz qualquer homem, qualquer mulher, Pai, nascer de novo, ó Pai. E eu te peço, Pai, por esse homem, por essa mulher que me ouve agora, Pai, que ela venha realmente, segundo a tua descrição, Pai, que ela venha nascer de novo, Pai, que ela venha ser águia nessa terra, Pai, que ela venha, Pai, a ser canal de bênção para toda a sua família e para todos os seus que faz parte da história dela, Pai. Ó Senhor, que essa palavra, Pai, que foi ministrada, Pai, ao coração dela,
ela, Pai. Que esta palavra, Senhor, venha surtir, ó Deus, um crescimento, ó Pai. Venha gerar mudança, Pai, ó Senhor, nesse coração, Pai. Eu abençoo, Pai, como teu servo, ó Pai. Ó Senhor, eu uso o som da minha voz agora, Pai. E eu ministro sobre ela, Pai, em teu nome. Aleluias. Em nome de Jesus. Que caia por terra todo engodo das trevas neste coração. Que caia por terra toda mentira das trevas. Que caia por terra toda palavra maldita, toda tradição humana mentirosa. Que caia por terra agora em nome de Jesus. E que a verdade venha reinar a partir de agora. E que essa pessoa venha ser nova criatura. Que essa pessoa venha ser uma expressão, uma imagem de Cristo Jesus aqui nessa terra. Senhor, determina e está feito agora em nome de Jesus. Aleluias. Que assim seja. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Que assim seja na tua vida. Que nós possamos nos encontrar novamente através de outros áudios, aos quais eu estarei postando neste canal. Amém. Que você possa compartilhar com quem você ama, compartilhar com outras pessoas. Que essa oração, assim como ela te alcançou, ela vai alcançar também pessoas as quais você irá compartilhar com elas essa palavra. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus.